Hoje é Dia do Trabalhador e por isso o nosso JA Ideias discute assuntos que atingem a vida de quem está no mercado de trabalho. Conosco a juíza do trabalho, Deisiane Longo. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Doutora, a gente sabe que vive num mercado de trabalho bem tumultuado, com bastante demissões, gente procurando emprego, às vezes não é difícil, não é fácil se inserir, né, nesse mercado de trabalho. Como é que fica nessas horas? O que o trabalhador precisa ter atenção? O trabalhador ele tem que ter atenção no momento que ele está procurando uma vaga de emprego, das promessas feitas por quem está oferecendo. Se é uma empresa idônea, que tem uma boa história, digamos assim, na sociedade como um bom empregador. E no momento que ele fizer as combinações, seria o ideal ele consultar um advogado para ver se tudo aquilo que está combinado está dentro da lei. Mas isso a gente sabe que é difícil para o trabalhador buscar essa ajuda. Então ele tem que atentar no momento que ele for assinar um contrato de trabalho, se aquilo que foi combinado verbalmente está de fato no papel. Principalmente as questões de jornada, as questões de salário, os adicionais prometidos, as questões de viagem ou não. Tudo isso tem que estar no acordo escrito? Sim, no contrato de trabalho tem que ter as especificações em relação ao básico, né, dos direitos. Com essa nova lei trabalhista, essa reforma da lei, se abre também uma brecha para esses acordos? Para que aconteça acordos formais? Sim, sim. A reforma ela flexibilizou bastante a questão da intervenção do Estado nas relações de trabalho e com isso os acordos entre empregado e empregador ganharam uma força maior, digamos assim, né? Não só o acordo com o sindicato, que tem uma previsão das convenções e acordos prevalecerem sobre o legislado, mas também nos acordos, no dia a dia do trabalhador. Então, esses acordos, eles são, ao meu ver, benéficos até se respeitados os direitos mínimos do trabalhador. Se respeitado também o acordo que está aí no papel, claro, né? Tem que ser respeitado o mínimo, né? A Constituição, ela traz o núcleo duro do direito do trabalho, que são os direitos mínimos, que todo empregador deve observar e que todo empregado tem o direito de ver cumprido no seu dia a dia. Quando que o trabalho se torna irregular? Na verdade, o trabalho irregular, ele pode ser o trabalho informal, que não tem anotação na carteira, ou pode ser um trabalho, por exemplo, digamos, de um menor em atividades insalubres, que é proibido pela Constituição. Então, as irregularidades, elas podem ser de cláusulas do contrato, quando o empregador não cumpre o contrato, ou aquele contrato que é o informal, que é o contrato que deveria ter anotação da CTPS, da carteira de trabalho, e não tem. Quando a pessoa trabalha por conta, nesse trabalho irregular, ela corre alguns riscos, né? Muitos riscos, principalmente em casos da sua própria saúde. Se ele sofre um acidente de trabalho, ele não tem garantia nenhuma de ser encaminhado ao INSS, receber um auxílio, doença, e ver resguardado o seu direito mínimo, né? Qual que é a orientação nesses casos? Para que a pessoa busque essa formalidade? A primeira etapa é conversar com a pessoa que contratou, né? Para regularizar essa situação, porque o empregador ele tem o dever de só deixar o empregado trabalhar na sua empresa se tem a carteira assinada. Então, o primeiro passo é conversar com o seu empregador. Se isso não resultar em nada, então se busca os órgãos fiscalizatórios, que são os auditores do trabalho, né, do Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e principalmente o sindicato profissional, né, para regularizar essa situação. Ele pode buscar essa ajuda sempre, então, quando ele sentir alguma... principalmente do seu sindicato, que é a pessoa mais próxima ali do seu dia a dia. Até para ele poder ganhar os benefícios depois, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba não pensando no agora. Isso, e é importante esclarecer que o Poder Judiciário, ele não tem poder fiscalizatório, ele só age provocado, ou seja, só numa ação. Então, é muito importante que o trabalhador, no seu dia a dia, procure, né, esses órgãos de fiscalização. E o Ministério Público do Trabalho, que tem sede em Passo Fundo, aqui é a regional, ele tem um site em que o cidadão pode acessar, ter uma ouvidoria muito boa que pode fazer esse tipo de, digamos, denúncia, né, de irregularidades. Quando que a justiça pode ser procurada ou precisa ser procurada? Não, ela precisa ser procurada quando esgotadas todas essas tentativas e não se obteve êxito, né, do trabalhador ver essa situação regularizada. Então, o trabalhador busca a ajuda de um advogado e o advogado entra com uma ação e daí sim o judiciário pode agir determinando a regularidade da situação. Até mesmo um acordo. Isso, que sempre é o melhor, né? O acordo sempre é o melhor caminho para qualquer coisa. Com o judiciário ou sem judiciário, o acordo sempre é o melhor. Que as duas partes se entendam, né? Com certeza. Tá certo. Doutora Deise, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço o espaço. Fica aí o nosso recado, né, para os trabalhadores. Isso. E também um feliz dia para todos os trabalhadores. Isso.
A gente encerra o nosso bloco local com imagens ao vivo agora do centro de Erechim. Tempo fechado, faz 24 graus, meio-dia e 15. Nós já voltamos.